Quero nesse momento estar cumprimentando a todos vocês com a gloriosa paz aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa paz viva e reine para sempre em nossos corações. Eu quero aqui novamente cumprimentar a todos vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento estaremos falando sobre um tema muito importante. Jesus com a cabeça em uma almofada, em outras traduções, em um travesseiro, diante de uma grande tempestade que estava acontecendo. Então, como que Jesus, diante de uma grande tempestade, ele poderia estar com a cabeça em um travesseiro, dormindo tranquilo? Então, nesse momento, estaremos abordando esse tema muito importante que se encontra em Marcos, no capítulo 4, no versículo 38. Então, vamos estar meditando sobre esse texto e tirando algumas lições para com as nossas vidas, para que nós possamos aplicar e termos vitória diante das tempestades. Então, se você quer ter vitória diante das tempestades, você precisa desse conhecimento. Então, fica conosco até o final desse vídeo, que você estará sendo imunizado ou sendo preparado para este grande momento quando acontecer na sua vida. Então, você estará totalmente preparado para estes grandes acontecimentos, para ter sossego diante das tempestades. Então, quero que você acompanhe comigo num texto bíblico em Marcos, capítulo 4, no versículo de número 38. Então, vamos estar lendo aqui. Eu quero que estar lendo com você o versículo 38, que diz assim. Então, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, versículo 38. Assim como de costume, pegue papel, caneta e faça algumas anotações, que isso é muito importante para o seu aprendizado. Porque quando você pega papel, caneta, você está fazendo tarefa. Então, quando você faz tarefa, a sua memória de longo prazo, ela é ativada e você com mais facilidade, você memoriza os textos bíblicos, uma mensagem, uma reflexão e terá habilidade para retransmitir para outras pessoas. E você que é um pregador da palavra do Senhor, é um bom texto para que você aprenda, para você pregar na sua igreja e colocar um título muito importante. Talvez você nunca viu. Olha só o título que pode ser a sua mensagem. A cabeça do travesseiro. Então, quando você pegar esse texto e dizer como que é interessante, é diferente, então você já desperta uma certa curiosidade nas pessoas, como que uma cabeça do travesseiro. Num texto bíblico, usar um travesseiro, naquela época já não falava sobre isso, mas hoje todo mundo utiliza um travesseiro. E para que um travesseiro ele é utilizado nos dias de hoje? Para descansar, para você recostar sua cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Então, esse é o intuito de um travesseiro. E existem travesseiros de vários preços. Existem travesseiros caros, travesseiro ortopédico, travesseiro que serve para sua coluna, travesseiro que vai te ajudar em muitos aspectos, para colocar sua coluna, para manter a sua coluna. Então, o travesseiro ele tem muita utilidade. E Jesus, no barco, ele utilizou um travesseiro diante de uma tempestade. Então, tem muita coisa interessante, um tesouro valioso para nós aprendermos diante deste texto. Então, antes de nós iniciarmos, eu quero pedir a você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, compartilhe, deixe aí os seus comentários, curta, compartilhe com outras pessoas, comente. E você que está nos assistindo aqui também pelo YouTube, compartilhe, curte, comente. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe com outras pessoas para que nós possamos levar essa mensagem para mais pessoas que estão precisando dessa reflexão sobre seus corações. Então vamos lá.
Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 38, diz assim. Estou aqui com a minha Bíblia, é uma versão da linguagem de hoje. É essa versão, linguagem de hoje, que diz assim: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então seus discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então eu quero que você marque aí na sua Bíblia, pegue caneta e marque a palavra barco. Marque aí a palavra barco. Isso é muito importante. Marca aqui com outra caneta a palavra barco. Porque assim você pode fazer uma mensagem, tirar dos textos pontos importantes para que você enfatize na sua pregação. Aqui a graça e paz para Marcos Paulo e também para Felipe Dayan. Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus. Compartilhe com mais pessoas essa reflexão. Então vamos lá. Marque aí na sua Bíblia a palavra barco. Marque também na sua Bíblia a palavra almofada. Em outras versões fala travesseiro. Em outras versões fala travesseiro. Marque também a palavra aí na sua Bíblia dormir. Marque a palavra dormir. Jesus estava dormindo. E marque também detrás. Detrás, que nós vamos estar trabalhando nesse momento essas palavras. Detrás. Estava detrás. Então, mas antes de nós iniciarmos isto aqui, aconteceu em um lago. Em um lago. Em outras versões fala mar, o mar da Galileia. O mar da Galileia, isso é muito importante, é um lago de água doce, ali um lago muito importante para o povo de Israel. Este lago também é chamado hoje de lago de Tiberíades, também o lago de Cesareia. É um lago que ele tem aí a sua abrangência total aí de 160 aí, quilômetros quadrados. 160 quilômetros quadrados a sua extensão. Então, ele é abrangente também ali pelo o Rio Jordão, também ele é abrangente ali pelo aqueles rios que passam ali por Filipe. Então, isso é muito importante. Por Cesareia e também afluente do Mar Morto. Então, esse lago é um lago muito importante, aonde os seus discípulos ali pescavam. Era um lago de água doce, era um lago de águas calmas, de águas tranquilas, louvado seja o nome do Senhor. Mas, em um determinado dado, ali, esse lago se agitou. Ele se agitou. Isso é muito importante. Ali, na sua circunferência, nas suas áreas, ali a cerca de 19 quilômetros, ali a sua largura. Isso é muito importante. Ali numa abrangência máxima ali de uns 13 quilômetros assim, a sua área. Então isso é muito importante que você pegue esses detalhes, porque este lago, ele passou por um processo de agitação. Mas a aparência deste lago era uma aparência tranquila. Era uma aparência calma. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que por alguns momentos ele passasse por este momento de tribulação. Por mais que neste momento aí a paz do Senhor para Alessandro Ferreira. Deus abençoe ricamente a sua vida. Então, este lago, estamos falando do lago da Galileia. Então, o mar da Galileia, em outras palavras. E este lago foi onde aconteceu, foi esse o cenário de uma tempestade. Foi esse o cenário em que Jesus treinou os seus discípulos para que eles pudessem ter calma diante das tempestades. Então eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo nos dias de hoje, eu não sei qual é essa situação,
Mas saiba de uma coisa, que essa tempestade, ela não mudou a aparência do lago. Aleluia! Aquele lago continuou com seu mesmo aspecto. A sua beleza não foi tirada, porque aqueles ventos eram os ventos temporal e que iria passar. Aleluia! E ele voltaria a seu estado normal. Então, por quê? Porque os ventos nunca têm esse poder de tirar a aparência normal de quem já adquiriu. Os ventos não têm poder de tirar a calmaria daquele que já adquiriu. Porque uma certa feita Jesus disse, eu vos dou a minha paz eu vos dou. Então, se de fato essa paz existe, independente da tempestade, a sua aparência não muda, o seu comportamento não muda, as suas atitudes não mudam. Você continua sendo o mesmo, com a mesma aparência, e as tempestades, elas não vão ofuscar o brilho sobre as suas vidas. Esse lago não vai perder a sua essência diante das tempestades. Aleluia! Esse é um ponto muito importante. E este lago, ainda hoje, ele continua sendo um dos lagos mais importantes para o povo de Israel. Então isso é muito importante que você entenda. Muitas pessoas, ainda diante das tempestades, vendo a sua aparência, elas continuarão vendo calmaria. Aleluia! Elas vão estar olhando para você e estão vendo calmaria diante das tempestades. Estão vendo calmaria. Então esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante. Porque Jesus, ele estava dormindo no barco. Porque Jesus, ele disse para os seus discípulos, olha, vamos para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. Ou seja, Jesus estava dizendo, ele não estava dando uma ordem, vão. Ele disse vamos, ou seja, que ele estaria junto. Mas o texto, mas antes de nós lermos isso aqui, diz que Jesus, ele entrou no barco e outros barcos o seguiam. Mas é tão importante que você observe esse detalhe, que os ventos só deram no barco em que Jesus estava e os seus discípulos. Nós não vemos Marcos relatando outras confusões ou tempestade nos outros barcos, ou seja, nos barquinhos, nos barcos menores. Você pode ler na sua Bíblia que ela fala que outros barcos o acompanhavam. Aleluia. No versículo 36 diz assim, então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos acompanharam. Versículo 36. Outros barcos acompanharam. Agora, uma coisa que me deixou muito intrigado, que muitas vezes a tempestade, ela vai bater só no seu barco. Aleluia. Muitas vezes a tempestade, ela bate só no seu barco. Aleluia. Muitas vezes a tempestade está forte só no seu barco. Mas por que essa tempestade está forte? Por que essa tempestade bateu no seu barco? Isso é muito importante. Porque era coisa que não acontecia assim todos os dias. Aquilo não acontecia de vez em quando. Então haveria algum momento que isso acontecia. E nesse exato momento, os discípulos de Jesus se depararam com essa situação. Mas isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando nós observamos, nós pensamos que as tempestades só estavam batendo no barco dos discípulos. E os outros barcos que estavam acompanhando Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E observe bem, porque muitas pessoas, elas estão enfrentando tempestade nas suas vidas, mas elas não perdem o controle. Elas não perdem o brilho. Elas não perdem a essência. Elas não perdem a sua aparência natural. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então é um ponto muito importante. Mas por que estes barcos, no mesmo lago, não estavam desesperados como este barco em que Jesus estava no barco? Isso é muito importante que você observe.
Às vezes você olha como é que fulano de tal, ele lidar com tamanha facilidade com esse tipo de situação, e eu que tenho Deus, tenho Jesus no coração, estou passando por isso. Porque muitas pessoas elas dizem assim, depois que eu virei crente, depois que eu fui para a igreja, as coisas só piorou na minha vida. É esta a conversa das pessoas nos dias de hoje. Elas culpam Deus e o ministério por aquilo que elas estão enfrentando nos dias de hoje. Mas observe bem, que aqueles barcos estavam acompanhando Jesus, ele estava no mesmo lago, na mesma geografia, no mesmo ambiente. Mas você não vê o desespero dos outros barcos. Só o barco em que os discípulos estavam é que eles desesperaram. Agora você vai entender por que desse desespero. O porquê que aconteceu esse desespero. Observe bem, Jesus estava dormindo na parte de trás. Aleluia. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, mais uma vez, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. Ou seja, não era Jesus que estava no controle do barco. Não era Jesus que estava no controle do barco. Jesus, ele pode estar até na sua casa, ele pode até estar na sua vida, mas isso não significa que ele está no controle dela. Porque se de fato ele estiver no controle da sua vida, no controle, as coisas é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então isso é muito importante que você compreenda por que as pessoas desesperam. Por que as pessoas perdem o controle? Porque elas estão no comando. Porque enquanto você estiver no comando da sua vida, Jesus, ele não quebra princípio. Porque o próprio Deus, ele deu o livre-arbítrio para o homem. E ele não quebra esse princípio de maneira alguma. E é por isto que Jesus, mesmo dentro do barco, o barco estava passando por aquele temporal. Estava passando por aquele processo. Então observe bem, Jesus estava na parte de trás. Na parte de trás não fica aquele que está conduzindo. Na parte de trás fica tripulante. Na parte de trás fica passageiro. Na parte de trás não fica o piloto. Mas o mais importante, pegue bem esse detalhe. Na parte de trás está a hélice do barco. Aleluia. Aquilo que faz o barco andar. Aleluia. Isso é muito importante. Mesmo que Jesus ele esteja dormindo na parte de trás, ele ainda continua no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda continua no controle. Mesmo que ele esteja atrás, de uma certa forma, ele continua no controle, chamando a sua atenção para dar o controle total para ele. Para que você passe para trás e coloque ele na frente. Aleluia. Então é por isso que muitas pessoas estão enfrentando as tempestades nas suas vidas, é porque ela tem o seu autoconhecimento, ela tem as suas próprias estratégias, ela tem o seu conhecimento de mundo e ela utiliza para dar guinada na sua vida, nos seus negócios, nos seus patamares e nada anda. Estão sempre enfrentando tempestade. Por que isso acontece? Porque Jesus não está sendo o controle, ou seja, o piloto, aleluia, da sua embarcação, aleluia. Você ainda está no controle, com seus conhecimentos, com suas habilidades, ainda continua no controle para fazer as coisas, e por isso a tempestade, ela continua batendo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, Jesus está na parte de trás do barco, dormindo
com uma cabeça em um travesseiro. Ou seja, naquele barco, não foi Jesus que levou aquele travesseiro. Aleluia. Aquele travesseiro, ele já se encontrava naquela embarcação. Aleluia. Aquele travesseiro já se encontrava naquela embarcação. Eu gosto muito de um texto que se encontra em Salmos, no capítulo de número 4, Salmo 4. Observe bem comigo, Salmos 4. Isso é muito importante. Eu tive trazendo uma aula sobre esse salmo que fala sobre o poder da ira. Então isso é muito importante. Salmo 4. Se você entrar lá no canal, você vai ver um vídeo que trata a respeito disso. Olha só o que o texto de Salmos 4, versículo 4. Olha só, Salmos 4, versículo 4. Salmos 4, versículo 4 diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Aleluia. Então, um travesseiro é feito para quê? Para descanso, para sossego. Mas como que um homem e uma mulher de Deus vai ter sossego? Simples, quando Jesus está no controle. Aleluia. Se Jesus de fato estiver no controle, você não tem insônia. Observe bem, você não perde o controle. Aleluia. Aí a paz do Senhor para o nosso irmão Cleoci. Então isso é muito importante. Jesus, quando que você vai dormir sossegado? Vai colocar sua cabeça no travesseiro tranquilo? Somente quando, de fato, Jesus estiver na direção total da sua vida, não em parte. Porque nós vemos nesta embarcação que Jesus estava no barco, mas ele estava na parte de trás. Aleluia. Ele estava na parte de trás. E nós vemos que o barco estava quase ao naufrágio. A água estava entrando. Então isso é muito importante que você observe. E Jesus estava dormindo, utilizando o travesseiro, que esse travesseiro é sinônimo de paciência, é sinônimo de confiança, é um sinônimo de quê? De paz total em Deus. Aleluia. Porque quando eu e você temos essa confiança, temos essa consciência no Deus que nós servimos, nós temos paz. Aleluia. Porque ele diz: eu vos dou a minha paz eu vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá. Aleluia. Então, quando nós temos essa paz, a paz do Senhor para Carla Cristina, Deus abençoe ricamente aí a sua vida, em nome de Jesus. Então, curta, compartilhe com outras pessoas essa reflexão para que nós possamos alcançar mais vida, em nome de Jesus. Compartilhe nas suas redes sociais, aí no seu WhatsApp, e nos seus canais de comunicação, para que essa mensagem alcance mais coração. Porque principalmente em pleno século 21, em pleno século que nós vivemos, em meio à pandemia, em meio a tudo isso que estamos enfrentando, crises, muitas pessoas estão perdendo o controle, estão perdendo a direção. Muitos pastores estão perdendo membro e assim por diante. Então nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Nós precisamos descansar nesse Deus poderoso. Aleluia. Mesmo diante dos problemas, da tempestade que nós venhamos enfrentar, nós temos que saber de uma coisa, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Então é por isso que o salmista Davi, ele diz: eu me deito e pego no sono. Eu sossego o meu coração no travesseiro. Aleluia. No versículo 4,
do capítulo 4 de Salmos. Então, quando você junta Salmos e você junta Marcos, capítulo 4, olha só a equação. Marcos, capítulo 4, versículo 38. Salmos, capítulo 4, versículo 4. Então, quando nós fazemos essa junção desses textos, você encontra aqui o próprio Jesus também nos ensinando que nós temos que descansar em Deus. Aleluia. Que nós temos que aprender como Jesus descansar, sossegar. Porque era isto que Jesus estava fazendo. Ele estava dormindo, ele estava utilizando aquilo que eu e você temos que utilizar. Paciência, aleluia, confiança, glória, no Deus que nós servimos. Porque nós perdemos a paciência, nós perdemos o ânimo, porque ele diz, lançai sobre mim as vossas ansiedades. Aleluia. Então as pessoas hoje elas andam ansiosas, umas andam ansiosas, elas comem demais, então elas ganham aumento de peso, o estresse, outras já perdem peso e assim por diante. O aumento da pressão arterial, o diabetes e outros acúmulos de tantas enfermidades vai acontecendo no corpo do ser humano porque ele não tem paz. Independente da quantia de dinheiro que você tenha, independente do seu salário, independente da sua condição econômica, financeira, independente de que você tenha uma família bela e assim por diante, mas se não tiver paz, de nada adianta. Aleluia. Então é por isso que ele nos ensina muito a respeito disso. Ele estava dormindo na parte de trás. Então é preciso despertar o mestre. Aleluia. Mas na verdade, quem deve despertar não é Jesus. Que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos para que eles despertassem. Mas só que quando nós lemos o texto, eles tinham que despertar Jesus. Mas Jesus já estava preparado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isso significa que eu e você, nós temos que estar preparados com a nossa confiança em Deus, em saber que Ele está no controle de tudo, e quando assim nós sabemos, nós já estamos imunizados contra os estresses. Então isso é muito importante que você aplique a partir de agora isso sobre a sua vida. Eu falando dessa mensagem aqui, eu lembrei de um relato, de um pastor que ele estava pregando a palavra e ali ele tinha um genro que era muito conturbado e o seu carro estava de frente ali com a igreja e ele do altar ali pregando a mensagem, veio ali o seu genro e quebrou o vidro do seu carro. Ali desesperado, ali com a cabeça cheia, ele quebrou o vidro ali do carro do pastor que estava pregando. E o pastor só olhou e ele fingiu que nada estava acontecendo e continuou pregando a palavra do Senhor. E continuou pregando a palavra do Senhor. Outro caso, esse caso eu tive o privilégio de aprender a respeito disso. Eu estava no monte orando ali na cidade de Governador Edson Lobão, onde eu morava. E ali eu fui para a cidade de Imperatriz, que lá tem um monte. Aí eu fui para lá orar, que todo mês eu tirava um dia do mês para subir o monte para estar orando a Deus. E lá, ali na madrugada, eu vi o relato, observe bem, daquela irmã que pregou a palavra do Senhor, ou seja, ela estava indo com a sua companheira para ministrar a palavra, ali se não me lembro, no setor do Bacuri, lá em Imperatriz. E ela foi e se deparou 2 homens e tomaram ali a sua carteira, tomaram a sua bolsa com todos os seus documentos e foram embora. Observe bem, como que é a confiança em Deus. Então ela não desviou do caminho que ela ia, porque ela ia pregar a palavra do Senhor. E ela continuou, ela foi direto para a igreja. Lá ela pregou a palavra do Senhor e quando terminou,
ela foi registrar o boletim de ocorrência. E registrando o boletim de ocorrência, ela foi para o monte orar. Aleluia. E lá ela contou essa história para nós. Então foi fato verídico que eu vi que é capaz de um homem e de uma mulher de Deus que saiba dormir, ou seja, descansar em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo e que Ele vai resolver todos os nossos problemas, e nós temos que dar continuidade à incumbência que Ele tem nos ensinado para que nós possamos fazer. Então observe bem, se essa pessoa ela fosse desviar, não, eu não vou pregar, não, vou desmarcar a minha agenda, porque aconteceu uma tempestade, então outro ia direto na polícia, ia registrar primeiro o boletim de ocorrência. Se desse tempo, ela ia cumprir com sua agenda. Mas observe bem, mas essa pessoa, ela foi cumprir com sua agenda e depois ela foi registrar o boletim de ocorrência. E logo após registrar, ela correu para o monte orar a Deus. Estava lá sorrindo, glorificando a Deus, e nós oramos ali ao Senhor até o dia amanhecer. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Mateus ele fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se de fato eu e você dormimos, descansamos no Senhor, Ele vai resolver as nossas causas. Aleluia. Então nós temos que confiar em Deus, sossegar no Senhor, saber que Ele ouve as suas orações e que Ele está no controle de tudo. Ele não está de trás. Aleluia. Ele está na frente. Quando uma pessoa ela tem esse tipo de atitude, ela está dando o controle da sua vida para Deus. Aleluia. Ela está dando o controle da sua vida para Deus. Então, nesse exato momento, eu quero conclamar você. Entregue o controle total da sua vida para Deus. Entregue o seu filho, entregue o seu casamento, entregue aí tudo na mão do Senhor, que Ele tem o controle total. Confesse a Ele que, Senhor, eu não sei lidar com isso, mas o Senhor sabe. Então isso é muito importante. Então outro fato muito importante. Ele estava com a cabeça sobre uma almofada e os seus discípulos correram e o acordaram. Então Jesus, Ele está te despertando aí a paz do Senhor para Regiânio Nascimento. Deus abençoe. Então vamos lá. Dando continuidade aqui. Isso é muito importante. Isso é muito importante que você observe. Mas o que me chama mais atenção nesse texto, que os seus discípulos, eles foram sobre uma palavra. Eles foram sobre uma palavra. Uma frase, ela muda tudo. Então, uma frase, ela muda tudo. Então, isso é muito importante. Confie no Senhor, confie no seu Salvador, porque Ele tem o poder de mudar a sua vida por completo. Aleluia. Temos apenas que colocar nossa confiança no Senhor, porque antes de tudo isto acontecer, dessa tempestade, Ele liberou uma palavra. Ele disse assim: passamos para o outro lado. Mesmo que seja tarde, mesmo que seja no último momento, Ele entrará com providência, porque Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas nós temos até hoje como jargão, eu chamo até de jargão isso, que muitas pessoas, quando elas vão para a igreja, elas dizem assim: quando eu cheguei aqui, eu já comecei a sentir a presença do Senhor. Quando eu entrei nesse ambiente, eu já comecei a me arrupiar toda. Quando eu entrei nesse ambiente, as coisas mudou. Mas só que nós temos que lembrar de um texto, que ele diz: eu estou convosco todos os dias. Eu estou contigo. Ou seja, ele não está dizendo: eu vou te esperar lá na igreja. Lá na igreja eu te espero, porque quando tu chegar lá,
tu vai sentir a minha graça. Tu vai sentir a minha presença. Então muitos usam isso até como jargão em falar isso. Ah, eu cheguei aqui e as coisas já mudou. Então não é o lugar geográfico que vai mudar a sua vida. Aleluia. Mas é a sua vida que vai mudar o lugar geográfico. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? A bênção, observe bem, Abraão, o Senhor diz, olha, eu vou fazer de ti uma bênção. Eu vou fazer de ti uma bênção. Então, onde Abraão pisava, frutificava. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Outro exemplo. Abraão disse para Ló, escolhe para onde tu vai. Ló escolheu as campinas, o lugar mais fértil. E Abraão foi para o lugar mais árido. Mas quem prosperou? Abraão. Porque não é o lugar que te molda, mas é você que deve moldar o lugar. Aleluia. É você que deve influenciar o lugar. Porque o próprio apóstolo Paulo diz assim para os presbíteros, diáconos, quando ele chegar